As derivadas têm um papel fundamental dentro do cálculo, né? Elas são importantes para que a gente possa calcular ou encontrar a taxa de variação da função em um determinado ponto, para encontrar máximos e mínimos. Portanto, é fundamental generalizar esse conceito de derivadas para funções de várias variáveis. Para que a gente possa fazer essa generalização, vamos relembrar rapidamente o que é a derivada em cálculo de uma variável, né? Então, nós temos aqui um exemplo, que é um gráfico de uma função, f de x, em que eu quero estimar a derivada num ponto A. A derivada da função no ponto A é o que eu quero, a taxa de variação dessa função, exatamente nesse ponto, ou seja, o que eu quero é a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto. Essa reta, né, a reta tangente, ela é dada por esse valor que eu quero calcular, que é a derivada da função no ponto A, né, multiplicado aqui por x menos a, já que eu usei o ponto A como ponto de partida da minha reta, né, da minha tangente, x menos a mais o f de a. Isso me dá a equação da reta tangente por esse ponto. Tá? O que me interessa é calcular ou fazer estimar o valor desse elemento. E nós vimos que a forma de se calcular isso é, eu considero fixo aqui o valor da função no ponto, né? E considero as retas secantes que passam por valores próximos de A e pelo ponto A. E conforme eu faço esse ponto se aproximar cada vez mais de A, no meu limite, isso vai convergir exatamente para a minha reta tangente, né? Essa é a definição que a gente busca lá do cálculo de uma variável. Quando a gente trabalha com mais de uma variável, a coisa fica um pouco mais complicada, porque agora eu tenho duas variáveis, né? Duas variáveis para serem consideradas, tá? Então, o que a gente pode pensar num primeiro momento é o seguinte: bom, se eu quero calcular a derivada nesse ponto t, tá? Se eu for pensar em termos de reta tangente, existem várias possibilidades de reta passando por esse ponto, sendo tangente ao gráfico da minha função, ok? Por isso a gente pode pensar um caso mais simples, que é considerar um plano cortando o gráfico dessa função, e quando em geral eu passo um gráfico, um plano sobre o gráfico da função, eu tenho então uma função aqui de uma única variável, né? Uma curva. Em cima dessa função de uma única variável, eu posso então encontrar a minha derivada dessa função resultante. Nesse caso específico aqui, eu estou tomando o plano y igual a b, ou seja, eu estou fixando o valor da minha função, da minha variável y igual a b, e quando eu substituo isso na equação da minha função de duas variáveis, isso resulta numa função f de xb, ou seja, é uma função de uma única variável. E aí eu posso então calcular a derivada nesse ponto. De modo semelhante, eu posso pensar em fixar o valor de x em vez de fixar o valor de y, né? E nesse caso, fixando o valor de x, eu tenho o plano x igual a A, tá? Que passa exatamente pelo ponto FAB. E agora eu tenho uma outra função aqui, também de uma variável, a f de AY, em que eu posso calcular a derivada dela, tá? E para calcular a derivada de uma função de uma variável, eu uso o mesmo processo que eu fazia com o cálculo 1, ou seja, considero o limite. Então, o que a gente estava fazendo? Nós estávamos considerando aqui uma função de um conjunto A no R2, tá? Até os reais, e um ponto AB pertencente ao domínio da F. Novamente, aqui eu estou fazendo com duas variáveis, mas o conceito continua valendo para 3, 4, 5, 6 variáveis, tá? A gente nunca pode esquecer disso. E eu então defino uma função u de x, que é simplesmente a minha f, com o valor de y igual a b. Por que isso? Porque eu quero uma função que passe exatamente sobre esse ponto, né? Sobre o ponto AB, tá? O f de AB, na verdade. Então,
Se isso é uma função que é diferenciável, uma função de uma variável, eu posso calcular a derivada dela. E a derivada dela vai ser o limite quando o x tende a A, né, de u de x menos u de A sobre x menos A. Substituindo a definição da minha função, vai ser o limite quando x tende a A de f de x de B menos o f de A de B sobre x menos A. Bom, a gente sempre tem duas formas de definir o limite de uma derivada, né? Eu posso definir com x tendendo a A, ou eu posso definir usando um h, ou um valor tendendo a zero, tá? E no lugar do x eu tenho a mais h, e no a continua exatamente igual. E o x menos a é exatamente a diferença h, tá? Então essas fórmulas aqui, elas são equivalentes, né? A gente vai usar tanto uma como a outra. Substituindo aqui a função, isso dá f de a mais hb menos f de ab dividido por h, com h tendendo a zero, tá? Então essa é a minha primeira opção, em que eu fixei o valor de y. A segunda coisa que eu posso fazer é o contrário, eu posso fixar o x em vez de fixar o y. Então eu tenho uma função de y, que é f de a(y), tá? E se essa função for diferenciável, então a derivada no ponto B, da função v, vai ser o limite quando y tende a b, de v de y menos v de b, sobre y menos b, ou da forma equivalente usando o h tendendo a zero, né? É f, v de b mais h menos v de b sobre h. Substituindo a definição da função, eu tenho o limite de f de a(y) menos f de ab sobre y menos b, e o limite de f de a b mais h menos f de ab sobre h. Tá? Então você vê que no primeiro caso, o que acontecia? No primeiro caso, nós estávamos fazendo a alteração, né? Ou seja, o elemento que tendia a era a primeira variável, que é a variável x, né? Ou ao que tinha a parcela, o acréscimo, é a primeira variável, tá? Neste caso aqui, o que nós temos é agora a minha variação ocorrendo na segunda variável, na y, né? E o meu acréscimo também é na segunda variável, né? Correspondendo aqui à variável y. Então, esses limites vão estar calculando essas derivadas. Essas derivadas que a gente fixa um valor, seja de x, seja de y, elas vão ser denominadas de derivadas parciais da minha função, porque elas são dadas em uma determinada direção, seja com x constante, seja com y constante. Então eu vou definir aqui, ó, vou pegar uma função do R2 nos reais, com AB pertencente ao domínio da função f, e eu vou definir a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, e vou indicar por derivada parcial. Então você vê que eu estou usando um símbolo diferente do D tradicional. Existe um motivo para isso, né? Então a gente vai usar esse símbolo especial para indicar que é uma derivada parcial, que as variáveis aqui são independentes. E eu estou derivando ela em relação à primeira variável, porque a primeira variável é a variável x, tá? Então eu vou definir como sendo o limite, usei aqui o limite do h tendendo a zero, tá? De f a mais h, que é o que tem um acréscimo, b, menos f de ab dividido por h, tá bom? Ou seja, eu fixei o valor de x. Agora, eu defino a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, e novamente eu vou indicar aqui por derivada parcial de f em relação a y, que é a segunda variável, tá? Como sendo o limite do h tendendo a zero de f de a b mais h menos f de a b sobre h. Então você vê que o acréscimo que está tendo é na segunda variável, tá? E assim por diante, né? Se eu tivesse uma função de 3 variáveis, eu faria uma derivada parcial em relação à terceira variável e assim sucessivamente.
Nós podemos considerar o conjunto de todos os pontos AB de tal forma que a derivada parcial em relação a x no ponto AB existe. A partir daí, a gente pode então definir uma função derivada parcial em relação a x, ou simplesmente a derivada, a gente vai falar derivada parcial de f, considerando que já é uma função derivada parcial, né? Em que a função derivada parcial, tá? No ponto x, quando o ponto xy não é indicado, como é o caso aqui, está subentendido que é na posição xy, tá? E ela vai ser dada pelo limite de x mais hy menos f de xy h. Então, eu estou considerando como se a minha y fosse uma constante. Observe que aqui eu quero considerar que os pontos, o meu xy pertence a B, tá? Para ter sentido, né? Então, são os pontos aonde essa derivada parcial está bem definida. Então, isso é uma nova função, inclusive é uma função de duas variáveis, tá? Depois a gente vai ver que a gente vai poder derivar novamente essa função. De forma análoga, a gente define também a função derivada parcial de f em relação a y, definindo em todos os pontos aonde a derivada parcial em relação a y existe. Uma forma prática de considerar isso, né, do limite, nem sempre a gente vai precisar usar o limite, mas a gente pode retomar ou remeter ao que a gente tinha no cálculo de uma variável, é que você considera as demais variáveis, ou seja, aquela que você não quer derivar, né, como fosse uma constante, como se fosse um número, e você deriva em relação à variável desejada, tá? Então é de forma bem simples de ser feita. Com respeito à notação, essa notação não é única, existem várias notações que são bastante comuns. Então, vários livros vocês vão encontrar notações diferentes, às vezes no mesmo livro vocês encontram notações diferentes, mas todas expressam a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, quando você tem a função com um sobrescrito aqui, que é a variável, significa a derivada de f em relação a x, tá? Ou seja, df dx, a derivada parcial. Outra forma é usar a derivada parcial em relação a x de f, ou um d maiúsculo, né, como derivada parcial de x em relação a f, ou um d da primeira variável, que é x, em relação a f. Ou você pode ainda colocar a derivada parcial em relação a x e colocar a função aqui na frente deste elemento, tá? Todas essas notações aqui são válidas para as derivadas parciais. Você só não pode usar esta notação aqui tradicional do cálculo de uma variável, né? Que é essa linha que a gente fala, né? A f' ou a derivada da f, porque isso só faz sentido em funções de uma variável. Observe que todas essas notações aqui anteriores, elas especificam qual é a variável que eu quero utilizar. Todas dizem que é a primeira variável, estou admitindo que a função é f de x, y, etc. Tá? E aqui também é um índice 1. Tá? Então, a derivada parcial, ela precisa dizer qual é a derivada que eu estou usando. Por isso, eu não posso, em nenhum momento, utilizar essa notação, exceto se for uma função de uma variável, né? Como nós definimos aqui para trás, ó, nós estávamos criando uma função de uma única variável, por isso eu pude usar aqui o símbolo de derivada, né? O V' aqui, tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui de como fazer uma derivada, ou obter uma derivada parcial de uma função f de xy igual a x ao quadrado cosseno de y, seno de x vezes cosseno de y. Vou derivar com relação a x. Quando eu vou derivar em relação a x, eu observo aqui que tem uma soma. Bom, a derivada da soma é a soma das derivadas, então isso continua valendo.
Basta fazer a derivação do primeiro termo e do segundo termo. Nesse termo eu tenho um produto, só que esse produto, isso aqui é um cosseno de y, ou seja, não é quem eu estou querendo derivar, estou querendo derivar em relação a x. Então isso aqui é uma constante. Se isso é uma constante, eu vou mantê-lo simplesmente no meu produto. E vou derivar esse termo que é x ao quadrado. Então eu vou ter 2x cosseno de y. Da mesma forma, no segundo fator, eu quero derivar em relação a x. Cosseno de y é constante. O seno de x é a minha função, então eu vou derivar isso aqui. Derivada do seno de x é cosseno de x, portanto fica mais cosseno de x vezes cosseno de y. Agora, quando eu quero obter a derivada parcial em relação a y, eu vou fazer o contrário. Agora a minha função depende de y, então os termos que aparecem com x apenas, isso é uma constante. Então isso aqui é um produto, né? E eu vou derivar o cosseno, vai dar menos o seno de y vezes x quadrado. Então, menos x ao quadrado, seno de y. Vou derivar aqui o cosseno em relação a y. Então, vai dar seno de menos seno de y. O seno de x é constante, então eu mantenho. Então, essa é a minha derivada parcial da f em relação a y. Outra coisa que não pode ser confundida em nenhum momento é o símbolo de derivação usando a letrinha minúscula d, né? df dx. df dx é diferente da derivada parcial de f em relação a x. São notações distintas, então você não deve misturar as duas. Quando eu estou dizendo que eu estou fazendo a derivada f em relação a x usando esse d minúsculo, eu quero indicar que, na verdade, a minha função, ou, desculpe, a minha variável, entre aspas, y, ela é uma função que depende de x. Então, ela é dependente de x. Eu não posso considerar ela como sendo uma variável independente. Quando eu uso o símbolo de derivação parcial, eu estou, na verdade, indicando que x e y são variáveis independentes uma da outra. Vamos ver um exemplo aqui que vai mostrar exatamente esse caso, né? Eu peguei a função f de xy igual a x vezes y. Quando eu faço uma derivada considerando que y é função de x, isso aqui é um produto de duas funções que dependem de x. Então eu preciso usar a regra do produto. Então a derivada da primeira vezes a segunda dá o y, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é dy dx. E quando eu estou me referindo à derivada parcial de f em relação a x, na verdade, eu estou dizendo que o y é independente do x, então basta derivar o x. Derivando o x, o meu resultado dá y. Observe que esta expressão aqui é diferente desta, tá? Eu não posso confundi-las. Embora essa expressão seja diferente, se você usar o fato de que o y é independente aqui, isso aqui daria zero e ficaria exatamente o y, né? Tá? Então essas expressões, a regra de derivação do produto continua válida, mas a notação indica coisas diferentes. Essa notação indica que há uma dependência da y com relação a x, e essa notação indica que há uma independência das duas variáveis x e y. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo é uma função dada implicitamente. Função dada implicitamente é aquela dada por uma equação. Então eu estou dizendo que a minha função é uma função indicada pela variável z, ok? E ela obedece essa equação, exponencial de x vezes y vezes z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Se eu conseguisse resolver essa equação e isolar a variável z, eu conseguiria uma expressão da f e aí eu faria as derivadas tradicionais. Nesse caso, eu não consigo fazer esse processo, né? Será que eu consigo calcular a derivada parcial da z em relação à variável x? Tá? Pô, consigo, basta lembrar que a minha z não é independente de x. Então eu faço a derivação parcial, mas eu lembro sempre que há essa relação de dependência com relação a x e a y, tá bom?
Então, derivando aqui em relação a x, eu vou derivar a exponencial, que é esse lado da equação, e vou derivar em relação a x, esse outro lado da equação. Derivar esse lado aqui, bom, é a derivada da exponencial. Derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente, por causa da regra da cadeia para uma variável, para funções de uma variável, tá? Então, considere como se isso aqui fosse uma variável só. Agora, derivar isso aqui em relação a x, a derivada de x ao quadrado é 2x. O y é independente de x, então dá zero. Agora, o z não é independente de x, então vai dar 2 vezes z, vezes a derivada de z em relação a x. Olha lá, já apareceu aqui um termo que eu estou querendo. Mas eu ainda preciso resolver essa primeira parte que está aqui da equação. Então, a gente tem aqui exatamente isso, né? Ó, vamos derivar, ó, derivar esse produto, eu vou ter que derivar o produto. X e y são independentes entre si. Então, como eu estou derivando em relação a x, eu posso pegar esses dois primeiros caras como sendo uma constante vezes x. Então, eu tenho um produto x vezes y vezes z. Eu vou considerar esse termo como se fosse uma variável só, um valor só, tá? Então, ele vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro vezes a derivada do segundo. E o outro termo eu mantive igual, outro lado da equação, tá? A derivada desse termo com relação a x, o y é constante. Então, a derivada aqui vai dar y. Por isso que deu yz no primeiro termo. Depois, a derivada de z em relação a x é o que eu quero obter, tá? Então, mantive também. Agora, o que eu vou fazer é agrupar esse fator com este, tá? Então, eu tenho aqui xy vezes a exponencial de xyz, e esse termo que está cá eu vou subtrair de ambos os lados, né? Então, eu vou subtrair 2z, por isso que subtrair o 2z desse termo, vezes a derivada de z em relação a x. E sobrou 2x menos esse fator vezes a exponencial, yz, x exponencial de xyz. Agora, esse fator está multiplicando a derivada parcial de z em relação a x, portanto, se isso aqui for diferente de zero, eu posso dividir de ambos os lados, e eu tenho então que a derivada parcial de z em relação a x vai ser 2x menos yz exponencial de xyz, dividido por xy exponencial de xyz menos 2z, desde que esse cara seja diferente de zero.